Haha. Bota áudio aí. Não, tá sem áudio. Tá conectando, tem uma mensagenzinha aqui conectando o áudio. Oi? Tu tá mutado, tu tá... Agora. Tá me ouvindo? Agora Alô, tô. alô, alô, Sim, alô, sim, tô te alô, ouvindo, tô te alô. ouvindo. Tô te ouvindo. Tá. Tava escrito ali que tu tinha desativado meu som. Ah, eu acho que eu mexi aqui sem querer. Pois Eu vou, é, pois eu vou é. ter que desativar de todo mundo depois, vai ficar só vocês conversando. E a pessoa que tem o Covid entra e fica visualmente aparecendo? Fica. A não ser que ela desligue Ah, a câmera. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui de entendi. ser anfitriã. Ó, já entrou aqui a Deixa eu Liz ver se eu Taylor. consigo. Já deixou sem vídeo. Vai ficar só na escuta. Deixa eu ver uma coisa. Aguardar o pessoal. Tá. Depois, lembre-me amanhã. Alô? Alô, Guilherme. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Tudo Vocês bem? estão me ouvindo? Ah, Eu estou te ouvindo, sim. Tá? ótimo. Eu estou te Tudo ouvindo bem. também. Ah, ok. Tudo Vou deixar no mudo aqui um pouco. Tudo. também. Jovem, Tá. cheguei. Áudio. Oi, Letícia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Os teus irmãos vão participar, Mário? Eu tô vendo. Opa, sim,
Então, tá, Eles devem estar entrando, só que um vem de São Paulo e o outro da Alemanha. Então, tá certo. Então, a gente vai cuidando aqui. Chegar Tá. aqui. Bom, quem está entrando, a gente só está aguardando todos os convidados chegarem para a gente começar. Já está aí conectado. Só aguardando. Frederico já está vendo. Geraldo também? Isso? Oi, boa tarde. Isso, né? Joia. Então, todos os convidados estão aí. Acho que a gente já pode ir começando, né? Imagino que a gente vá dando início, o pessoal vai entrando, a Karina está admitindo, então está tudo certo. Bom, pessoal, eu sou Letícia, sou diretora do Museu de Porto Alegre. Essa é a nossa segunda live do museu. E essa live acontece numa edição especial, porque é a edição do Dia do Patrimônio, né, que é comemorado aqui no Brasil, e da Semana do Patrimônio. A Semana do Patrimônio ela é uma promoção do Centro de Pesquisa Histórica da Secretaria Municipal de Cultura, da nossa coordenação da memória cultural. E aí, para essa programação, a gente pensou que seria o ideal para a gente falar sobre esse acervo incrível que foi doado pela família Wittgenstein. Antes de mais nada, eu vou descrever brevemente, a gente sempre tem essa prévia de uma descrição breve do que está aparecendo na tela para acessibilidade, né? Então, eu sou uma mulher branca, cabelo loiro, na altura do ombro, eu estou aqui apresentando num dos quadradinhos, aí vai depender da configuração da tela de cada um, né? Aqui eu vejo uma imagem maior, que é a do Ricardo, e são 6 imagens menores, com diferentes convidados e participantes. E eu tenho atrás de mim uma prateleira de livros, eu estou na minha casa fazendo essa apresentação. Bom, para começar, eu vou fazer um agradecimento. Acho que a gente nunca vai agradecer o suficiente a doação desse acervo para o museu, porque quanto mais a gente toma contato com ele, mais a gente vê o quanto é incrível esse conjunto que foi doado. Porque hoje pela manhã até o Guilherme, nós estávamos lá no museu, eu e a Karina, que trabalha na fototeca, e o Guilherme Lund, que é um dos nossos convidados. E é realmente impressionante a qualidade do acervo, a organização. Então, eu queria fazer aqui um agradecimento oficial aos 3 doadores, né? O Frederico, o Geraldo e o Mário, porque simplesmente é um ganho para o museu que é, assim, inenarrável. Né? Para quem não conhece, a nossa fototeca, ela tem cerca de 9.000 fotografias da cidade, dos séculos 19 e 20, mas são fotografias de diferentes, né? Evidentemente, de diferentes fotógrafos, de diferentes períodos, e do Estúdios 2 nós só tínhamos 21 fotografias. E agora esse acervo se amplia, e não só como fotografia, mas como um conjunto completo de material. Então, antes a gente fez uma apresentaçãozinha, antes de a gente começar a conversar, para quem não conhece o acervo, né, para quem está interessado, para só ter uma ideia do que foi doado, para depois a gente poder bater um papo. Se vocês estiverem de acordo, aí eu posso começar. Acho que todos os microfones estão desligados, né? Então, quem quiser fazer perguntas, pode mandar pelo chat, né? Que a gente vai acompanhando aqui as perguntas. E também outra coisa, se cair a conexão, né? Às vezes a conexão fica ruim ou perde, é só entrar com o mesmo usuário, mesmo ID, mesma senha, que dá tudo certo. A gente entra, vai estar todo mundo aqui. A Karina está coordenando a sala, então qualquer coisa ela já admite de novo as pessoas.
Eu vou tentar fazer a apresentação, tá? Espero não protagonizar coisas absurdas, mas vamos ver se eu consigo fazer aqui. Acho que é aqui. Ai, está dizendo que está desabilitado. Gente, eu acho que eu não consigo. Guilherme, tu consegue colocar daí? Tu consegue colocar a Eu, apresentação aí do daqui, teu computador? É. posso tentar aqui só um pouquinho, mas peraí. Aqui está dizendo que está desabilitada a minha habilidade de fazer Pois isso. o meu antes estava aparecendo aquele... Agora apareceu, share screen. Isso, eu coloquei e diz que está inabilitado. Deixa eu ver se te habilitou, que eu botei para múltiplos participantes. Ah, agora deu. Tá. Agora deu. Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Ah, agora vai. Carregando. Vocês me avisem aí quando aparecer. Deu certo? Deu certo. Apareceu. Só deixa eu voltar. Bom, isso foi uma breve, um apanhado geral desse acervo, porque depois no final eu vou passar para vocês a quantificação desse material e aí é possível ver que realmente ele é bem diversificado e numeroso, né? Então aqui a gente tem para esse início, assim, eu separei aqui do material de comunicação do estúdio, né? O logotipo e o período de funcionamento, que já é a primeira coisa impressionante, né? Que é de 1936 a 1990. Esse estúdio fica em funcionamento em Porto Alegre, né? Ele foi um dos estúdios que mais tempo atuou e com uma grande gama de áreas a serem trabalhadas, não só a fotografia, né? Aqui eu coloquei, isso também estava no material, que nos ajudou muitíssimo. Isso, assim, além de toda a qualidade do material, é importante que a gente falar da organização e da documentação desse material. Porque realmente é impressionante, todos os códigos, está tudo datado, está tudo separado. Então, assim, é um sonho para quem vai trabalhar com essa documentação, é um sonho de consumo, a quantidade e a qualidade das informações, né? E uma delas, então, a gente tinha aqui uma cronologia do estúdio. Então, depois até, acho que vai ser legal vocês falarem um pouco sobre essa chegada do pai de vocês aqui ao Brasil, né, e ao Rio Grande do Sul. Só sobre o estúdio, ele se instala em 1936 em Porto Alegre, né, com esse sócio, o que a gente conhece ele como Ed Keffel, né, eles se mudam para Porto Alegre, ele vem da Alemanha também, então são dois imigrantes alemães que fundam esse estúdio inicialmente no interior, em Jaguari, e de Jaguari eles vêm para Porto Alegre e fazem a instalação desse primeiro estúdio no edifício Renner. Em 1937 eles mudam para esse nome que eu acho moderníssimo, né, o Estúdios 2, que eu já acho assim uma super sacada. E em 43 o Keffel sai da sociedade, entra um outro sócio, que é o Álvaro Pereira Júnior, que assume a gerência, e aí o Vickert e a esposa, né, a dona Gueda, reassumem a fotografia, o ateliê e o laboratório, e aqui eu até coloquei entre parênteses que são essas outras frentes, né, da molduraria também, filatelia, a gente vê ao longo do material que tem várias atividades, né. Em 51, essa sociedade se desfaz e eles mudam para o Dr. Flores, depois mudam para as Andradas, aí o seu Vickert falece em 87 e aí em 90 que se fecha o estúdio. Então vocês veem uma longuíssima duração, sempre em atividade. E aí, como vocês vão ver agora nos próximos materiais, de atividades muito diversas.
Aqui está o seu Vickert com essa carteirinha que a gente achou também sensacional, a foto e a carteira, né, personalidade jurídica ali expedida por decisão, né, técnico em fotografia, membro de honra, inclusive tem um pin junto no acervo do material perdão, membro de honra. Aqui a gente separou até para vocês terem a ideia, não só o material fotográfico, mas assim, então tem clipping, matérias onde o estúdio apareceu, essa matéria especificamente que o laboratório estava se tornando um representante, né, da Leica aqui em Porto Alegre, e a foto da vitrine. Essas fotografias que eu acho que são sensacionais, que é o trabalho de bastidor, e isso também enriquece muito a tipologia desse acervo, porque a gente tem não só a produção, né, o produto final desse laboratório, mas a gente tem esse processo de trabalho, e nos chamou muito a atenção a quantidade grande ali de mulheres fazendo revelação, provavelmente, né, e em momentos assim, muito pessoal fazendo um lanche ainda, vestidinho, enfim, trabalhando no laboratório. Isso é muito legal, porque daí nos leva a um outro patamar, que não é só o acervo retratando Porto Alegre ou retratando o Rio Grande do Sul, mas esse acervo também nos fala da própria vida da fotografia, né? Da história dos estúdios, da história da fotografia em Porto Alegre, a partir dos seus profissionais, né? Este material que está num álbum também, são alguns dos anúncios, né? E era um álbum junto com outros anúncios de publicidade que o estúdio também fazia, eu acho que foi bastante inovador nisso, né? Então aqui tem uma das páginas desse álbum que a gente tem vários anúncios e isso aqui já particularmente a história da publicidade gaúcha, né? Porque a gente tem vários estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, os calendários Estrelas do Sul, que também são uma grande produção. A gente tem calendários de 1939 a 74, se eu não me engano, com as fotografias, toda a coleção completa e documentada. Essa foto, inclusive, é lá da casa ainda de Petrópolis, que foi tirada esse acervo quando a gente foi lá a primeira vez fazer o registro. Esse álbum que é um delírio para quem trabalha com fotografia de Porto Alegre, que são as vistas, né? Então são vários álbuns, ali no final eu vou mostrar um pouquinho a quantificação para vocês, mas são vários álbuns com vários conteúdos. Esse aqui é um de vistas, então vocês podem ver aqui a Ponte de Pedra, por exemplo, uma vista do centro, onde a gente tem um casario super colonial ainda com a verticalização da cidade. Né? E ele documenta vários lugares. Isso também para nós foi bem importante ver que as vistas não são só do centro histórico, como a gente tem eminentemente o nosso acervo é feito de vistas do centro histórico, mas a gente tem vários outros bairros, tem Belém Novo, tem Floresta, então são outras tantas fotografias, incluindo vistas aéreas, que é uma coisa bem importante também. E aqui mais algum material, os clichês. Então, assim, como vocês podem ver, quem está nos vendo aqui que não conhecia nada desse acervo, dá para ver a multiplicidade de suportes, né? E essa inserção na publicidade que para nós é muito importante e muito interessante de pensar também. E aqui vocês estão vendo esse comprido aqui de envelope são negativos e são muitos, são mais de 2.000 negativos que a gente tem contabilizados. Então, a gente começou agora, a equipe do museu começou a abrir, higienizar e nós começamos a planilhar essas informações para ter uma noção completa de todos esses registros, para depois começar a fazer o acondicionamento e digitalização, né? Então, a gente está fazendo essas etapas. Esse aqui foi o inicinho aqui, ó, já foram para a planilha. Vocês podem ver ali em cima aqui, ó, os códigos que... Isso também foi incrível, porque tem vários códigos. E aí a gente, mas não, tem que ter alguma lógica aqui. Mandamos um e-mail, imediatamente já veio a resposta com o que eram esses códigos. Então, a nossa possibilidade de geração de informação ela é muito grande desse acervo, em relação a outras fotografias que a gente tem na fototeca, que são muito representativas, mas nos faltam muita informação, nos falta saber datas específicas, muitas autorias, como é que elas foram pará-la no museu, a gente não tem muitas informações. E esse acervo ele vem completo, documentado. Letícia, tu trancou.
dados, que são aqueles Voltou. que eu mostrei ali antes, aqueles envelopes que a gente está processando, 6 álbuns com ampliações dos negativos, uma caixa contendo slides de propaganda, produzidos inclusive para projeção no cinema. Aqui deu que a minha internet ficou mais ou menos, seguem me ouvindo bem? Sim, tá. Então a gente tem essas projeções para cinema, até depois eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso, eram os anúncios que passavam antes dos filmes, né? Os anúncios comerciais. 2 caixas com fotografias da enchente de 41, que também é relevante para nós demais, que é esse acervo documentado sobre essa enchente que aconteceu em Porto Alegre. Uma pasta com coleção de reprodução de fotografias de outros autores e negativos de vidro. Isso também é sensacional, essas fotos de registros de relógios de medição, que é um negócio que eles tinham também, né, de fotografar esses relógios para fazer a cobrança de conta. Também isso, por si só, é uma coisa muito interessante, depois se vocês puderem falar um pouquinho mais. 2 caixas com fotos diversas e as aéreas, né? Um boneco de livro editado pela Melhoramentos, e aqui é interessante porque o Estúdios 2 teve relação imediata com o bicentenário, a comemoração do bicentenário de Porto Alegre, então muitos dos materiais que foram produzidos também em função da comemoração. E isso que foi a última coisa que eu abri, eu até mandei uma mensagem para o Mário dizendo, quase caí dura quando eu vi esse material todo, porque é muita documentação sobre o estúdio, e isso é sensacional. Então são 3 álbuns com material histórico do estúdio, aí tem todos os rótulos, folhetos, filatelia, molduras, exemplares da produção de Estúdios 2. Então assim, é uma documentação que contextualiza todo aquele acervo fotográfico que a gente tem ali. E aí, além de tudo, uma pasta com documentos de arquivo, que aí são registros, diplomas, premiações que foram entregues, né? Esse, basicamente, é um levantamento inicial do que foi doado, para que todo mundo tenha ideia, assim, da grandiosidade desse acervo e da grandiosidade dessa doação também. Então, acho que a gente vai continuar agradecendo, e acho que quanto mais a gente puder divulgar esse acervo, melhor, porque é muito generoso que isso tenha sido disponibilizado para pesquisa pública, porque assim, passando pelo processamento, esse acervo também vai ser consultado como os outros acervos da fototeca, né? Deixa eu fechar aqui, essa era a apresentação básica, e eu acho que a gente pode começar a conversar, né? Para essa conversa, como é que a gente pensou, né? Então, os 3 herdeiros que são filhos do Vickert, que tiveram um contato muito próximo, inclusive, com o laboratório e acompanharam o processo de doação e nos ajudaram a contextualizar tudo que era dúvida desse acervo. E também o Guilherme Lund, que é fotógrafo e trabalhou lá no museu durante um bom tempo com a coleção da fototeca e é pesquisador, né, de fotografia, e especialmente daqui de Porto Alegre. E aí eu acho que a gente poderia começar uma conversa, e vocês podem ficar super à vontade para conversar, acho que é uma coisa Letícia, bem mais... Oi. Tu tá compartilhando a tua tela ainda. Tá, com todas as coisas. Espera aí. Tô vendo a página inicial ali. Tá, stop sharing. Agora Oi. sim. Então, assim, primeiro, até a gente ficou perguntando assim, temos 1000 perguntas, mas talvez se vocês quiserem começar falando um pouco sobre esse processo de doação e o que vocês acham mais relevante a gente começar, acho que fiquem à vontade aí para a gente começar esse bate-papo. Bom, Letícia, queria agradecer muito o convite de vocês aí, tá? Para nós é uma satisfação ter encontrado um lugar onde a gente possa, assim, deixar bem guardado esse acervo, tá? Bem guardado e em condições de ser divulgado, em condições de ser aproveitado. Tá? Então isso para nós é uma satisfação. A gente sabe do trabalho que teve para criar esse acervo, o trabalho que o pai teve, que a mãe teve, e grande parte da documentação foi feita pela mãe ainda, né, que preparou tudo isso. Então era uma preocupação nossa sempre, bom, o que nós vamos fazer com isso, né?
além de ser um material volumoso, também como é que a gente pode deixar isso para que mais gente possa aproveitar de alguma forma. Tá? Então também o nosso agradecimento que chegamos a um bom local aí para colocar esse acervo. Tá? Não sei se o Frederico ou o Geraldo querem falar alguma coisa ainda. Eu ia só complementar. Basicamente, esse trabalho todo de documentação, Letícia, você falou que é muito bem arrumado. Isso é um trabalho de muito tempo, basicamente da Gerda Vicker, da nossa mãe, que sempre foi muito organizada. E além de organizada, ela tinha esta noção da importância da memória. Uma memória porque a evolução humana necessita de uma memória. Quer dizer, não pode simplesmente apagar o passado. Nós evoluímos o tempo todo exatamente porque nós aprendemos com o passado. Então, nesse contexto e todas as atividades do pai e da mãe, então, isso que você falou de ver a vida do estúdio em algumas fotos é algo que fazia sentido para ela mostrar isso e ter isso registrado. Quem vai ler, quem vai ver, quem vai vivenciar isso depois, bom, isso é coisa para o futuro, mas ela tinha esse viés de super organizado. Eu estou mostrando um pedacinho da minha prateleira aqui atrás, que é exatamente o contrário, uma bagunça pura. Tá? Aquela que não é o caso lá de casa, sempre foi muito organizado. O estúdio sempre foi bem arrumado, um foco muito claro, que é o perfil dela, não era o perfil do pai. O pai é artista, o pai é desenvolvedor de ideias e todos esses desenhos que vocês viram é da mão dele, é o traço dele. Então, era algo que vale a pena guardar. Eu tenho coisinhas guardadas, tenho quadros dele, porque ele era artista formado na Academia de Kassel, de Belas Artes. Então, são coisas que atraem, são coisas... Obviamente, para mim, tem uma vida própria, porque é o pai. Mas, mesmo assim, para quem vem aqui em casa, quem conhece, e tudo aquilo que nós tínhamos na nossa casa faz todo sentido. O importante da memória, o trabalho que vocês fazem, o trabalho de um museu é fantástico. E é isso que precisa de apoio, precisa ter impulso, obviamente. De um lado, com bom material, de outro lado, com esforço próprio da equipe. Vocês estão fazendo isso, realmente é bacana. Eu gostei e gosto de ver as coisas e aprender com elas. Tem várias pessoas da equipe, eu acho que quase todo mundo está aqui assistindo junto à live. Já aqui na minha tela, estou vendo a Rosângela, estou vendo a Luciana, estou vendo a Lúcia, a Maureen, que já foi nossa, e está ali participando junto. Pois então, a gente tem muita curiosidade com a figura da Gerda, porque a gente tem menos informação, mas ela também ela é fotógrafa também, trabalhou no laboratório desde o início, né? Se eu bem li ali na biografia, ela começa lá no início, vinda da Alemanha também, e ela começa a trabalhar no laboratório, é isso? Na verdade, ela que era fotógrafa. Né? O pai era o artista. Artista visual. Uhum. Ela era formada em fotografia. Ela, quando ainda estava na Alemanha, o sonho dela era estudar matemática, física, química, se formar em várias faculdades. Mas aí, por questões lá do regime, ela logo teve que abandonar isso e foi se especializar em fotografia num ateliê muito famoso de Berlim, o Fotobinder. E aí, então, ela fez o trabalho dela lá e tem algumas reproduções desse tempo aí que nós enviamos para vocês também, né? Isso, que é esse último álbum, né? Isso. Mas ela daí teve que emigrar da Alemanha para o Equador, junto com a família dela, que era uma família pequena. Mas, estando no Equador, ela pegou malária. E aí recomendaram para ela ir para um outro clima mais tropical e veio para o
o sul do Brasil, onde tinha conhecidos dela. Então ela empreendeu uma viagem aí sozinha do Equador via Chile, Argentina, para chegar aqui com 25 anos, tá? Então uma moça viajando sozinha aí pela América do Sul, né, naquela época. E essa viagem levou mais tempo do que estava previsto, e quando ela chegou aqui, o pessoal que ela ia visitar tinha voltado de férias para a Alemanha. Não. Então ela disse, pô, o que eu vou fazer? Então ela disse que precisava ganhar algum dinheiro, alguém indicou ela para trabalhar num estúdio fotográfico que 2 alemães tinham na Rua da Praia lá. E foi aí então que ela foi para o Estúdios 2, que era o estúdio do meu pai e do Ed Keffel. Tá? E aí ela se apaixonou pelo pai e produziu essa família. Então, e ela ficou sempre trabalhando no estúdio. Ela continua trabalhando no estúdio, que a gente até estava comentando os dois. Primeiro foi até o fim. Sempre. Todos os dias ela trabalhava com o pai no estúdio. Letícia, posso fazer uma pergunta? Claro. Tá me ouvindo? Tá. Então, uma curiosidade, algumas fotografias são dela? Tipo aqueles Estrelas do Sul, daria para dizer que algumas imagens podem ser dela ou não? Ou em algum outro momento? Eu acredito que não. Acho que das fotografias essas, a maioria é do pai. Não sei se porque aí ele saía para viajar. E tirava as fotos. Ela cuidava daí da parte do ateliê, das fotos das fotos 3x4, das fotos de lembrancinhas, das fotos que eram feitas no ateliê, essas ela fazia. Além, é uma das coisas, só complementando, Mário, uma das coisas que não está no acervo são fotos de pessoas. Isso que você comentou, fotos 3x4, ou passaporte, ou poses, ou coisas assim, mas que o estúdio fazia. Esse acervo todo foi... Isso, aniversário, festas também, aí tem uma série de coisas. Todo esse material, quando ele tinha uma origem muito clara, a mãe devolveu para quem estava quem tinha sido fotografado, ou foi destruído porque nós não temos o direito autoral, o direito de imagem, desculpa. Sim, então ela lá atrás já estava preocupada, não dá para manter fotos de pessoas que não sejam públicas para uso, mesmo que seja de memória. Mas então essas não existem. Mas, voltando só, Guilherme, basicamente dessas fotos, tanto do Estrela do Sul, as vistas, elas são essencialmente do pai. Eu diria que seria uma grande exceção ter uma foto da mãe ali. Apesar, tem a mão da mãe ali. Não tem a mão no obturador. Desculpe, as máquinas fotográficas antigamente tinham obturador. Agora é só um clique de celular, certo? Mas a mão dela está no retoque, a mão dela está no detalhe final da foto, que ela era muito boa no retoque. Até tem um material, faz parte do acervo, o conjunto usado para fazer retoque nas fotografias, né? Que está numa caixinha, está todo o material reunido. Photoshop de antigamente. Sim. O Photoshop de antigamente, exatamente. A tipologia das fotografias, que a gente fez uma passada ali rápida, a gente tem várias vistas do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, né? E também tem fotografias mais técnicas, tem um álbum, inclusive, chamado Técnicas, né, dos dois, que são fotografias mais promocionais, pelo que a gente pôde averiguar, assim, são fotografias para publicidade, né? E eles entraram na publicidade, assim... Teve um momento marcado especificamente ou foi meio que o mercado pedindo? Foi desde o início. O pai, quando veio, ele tirava fotos de tudo. Artista, ele precisava... Vamos lá, só colocando um pontinho. O Mário estava falando da mãe, eu vou falar do pai. Ele veio para o Brasil e veio, vamos lá, num projeto de fazer a parte ilustrativa de uma viagem do Rio de Janeiro a Nova York num Ford modelo A
ou modelo T, desculpe, eu não sei qual era o modelo. Eles vieram, esperaram alguns meses, 2 ou 3 meses no Rio, e aí foi o começo da guerra, que bloqueou verbas, bloqueou tudo, e o artista ilustrador ficou sem receita, sem projeto, sem nada no Rio. E aí ele pintava, artista de telas, pintava paisagens, pintava retratos também, e fotografava, porque isso fazia parte do jeito dele fazer. E aí ele veio para o Rio Grande do Sul, literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Tá? Para Jaguari, naquele contato, é o pastor luterano que recebe ele, né? Isto, era um colega de escola de infância, aquela coisa de primário, colega de escola lá que se tornou pastor luterano e foi lá para o Rio Grande do Sul, ou aí para o Rio Grande do Sul, desculpe, eu estou fora, mas... E estava com a comunidade em Jaguari. Então, esse é o começo. Mas ele é o fotógrafo realmente por fato. Ele fazia foto. A mãe é fotógrafa formada, com todo o background acadêmico de fotografia. Então, porque até eu anotei aqui, esses dois, na verdade, são várias pessoas que vêm e vão se encontrando. Eu acho sensacional esses pontos assim de encontro. Então, eles vêm, ele veio para uma fotoreportagem junto com outro colega, né? Aí se encontram, vêm para Jaguari. Aí o Ed Keffel pede, também tem interesse em sair da Alemanha, pede o convite e acabam fazendo um estúdio em Jaguari. Um estúdio fotográfico cheio de promoções, porque tem até um folheto, que é um folheto bilíngue, português-alemão, oferecendo todos os serviços e eram vários serviços, era uma carta de materiais. E aí depois encontram ela também Jaguari, em Vinda, né? Em Jaguari. E aí, um ano depois, acho que realmente Jaguari ficou pequeno demais para o estúdio, né? Porque imagina o pessoal, pessoas recém-chegadas em Jaguari, que devia ser uma cidade bem pequena, perto de Santa Maria, né? Uma cidade pequena, ainda hoje é. E aí dá essa conjunção de figuras e aí o Estúdios 2 começa Letícia, posso te fazer um pedido? Libera o microfone do Geraldo, que eu acho que ele está bloqueado. Karina? Ou quem tiver o comando aí. Não, mas sim, são esses contatos. E aí, só fechando aquilo que você perguntou a respeito de publicidade, ele fazia fotos publicitárias onde fosse. Eu preciso trabalhar, gosto do que eu faço, e se é para tirar foto de uma máquina, eu tiro, se é para desenhar uma logomarca, eu faço e tal. Não criou uma empresa de publicidade, ele fazia publicidade. E para as empresas de publicidade de Porto Alegre ou de fora, ou para indústrias, ou para o comércio, e aquele pequeno extrato que você mostrou, tem muita coisa disso. Inclusive, eu até mandei eu achei engraçadíssima, que é quase um cartoon, né? Que são eles dois se mudando de endereço. Eu achei aquilo absolutamente sensacional. Que ele bem alto, é toda uma linguagem quase cômica, tem uma coisa engraçada também, é muito moderno, mas espirituoso também, né? Exatamente. Ele gostava de fazer isso. Muito. Mário ou Frederico, tem uma pergunta aqui no chat. Se tem alguma coisa no acervo sobre as exposições no estúdio na Rua da Praia, que o estúdio abrigava mostras de artistas plásticos. Mário. Não, eu acho que não tem. Talvez tenha naquelas fotos algumas que você mostrou, que saíram numa revista do Globo. Que foi uma premiação, né? Foi aquela premiação, acho que da Associação dos Fotógrafos do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. É o José Francisco Alves que está perguntando que o estúdio abrigou a primeira mostra do Iberê, em Porto Alegre. Interessante. E aí que ele considera que isso pode se dar em razão de um contato anterior entre eles em Jaguari. Vocês têm acesso ao chat, todo mundo? Se procurar, tem. É só se clicar ali no chatzinho, ele abre a janelinha. Isso. Dá para ver, perfeito. Eles foram contemporâneos, né? O Cioma, hoje a gente estava comentando de manhã até, o Cioma era o Olavo Dutra, o Estúdios 2, são todos contemporâneos ali, né? A Casa do Amador. É o cenário da fotografia em Porto Alegre, né?
Qual outro? Fotoflash. Fotoflash. Antunes. Tinha o Silva. Como é que é? João Alberto Silva. João Alberto Silva. Às vezes faziam fotos técnicas em conjunto. Mário, eu me lembro de ter um comentário do pai ou da mãe lá atrás que quando eles se mudaram para Porto Alegre, se mudaram porque alguém comentou com eles que o único estúdio que tinha produtos com qualidade, agora eu estou falando de 36, 37, quando eles se mudaram lá de Jaguar, aquele desenho cômico dele, só teria um estúdio com produtos de qualidade, que era um estúdio Vitória. Sim. Não sei de quem era, não sei como, mas o nome Vitória está na minha cabeça de lembrança deles, que era o único que fazia produtos, fazia fotos e tal, tinha muito pouco cartão postal, uma das coisas que o pai se dedicou tirando foto, e a mãe produzindo os cartões e vendendo cartões postais ou coisa assim. Quer dizer, tinha N ligações nesse ambiente. Agora, de estúdios, são esses que a gente falou, que a gente se lembra. É o Cioma... Fala. Esse Vitória era ali na Alberto Bint, se não me engano. E uma outra coisa que me vem à memória, uma das razões que levou o Ed Keffer e o pai a virem a Porto Alegre foram comentários que eles escutaram quando fizeram uma viagem em Porto Alegre, de que os fotógrafos amadores, principalmente os alemães que trabalhavam com as máquinas Leica, eram muito mal atendidos. Não tinha um serviço de qualidade para fotografia amadora naquela época. E aí foi uma das decisões que eles tomaram, que ajudou a tomar a decisão de vir a Porto Alegre, era fazer esse trabalho de qualidade para eles. Eles se tornam representantes em 37, né? É logo, eles se mudam, um pouquinho tempo depois eles se tornam representantes da Leica aqui. Isto. Aí o representante da Leica procurou eles para ajudar a fomentar a marca aqui também. E outra coisa que chama atenção... Fala. Não, então, vocês não lembram assim, alguma relação que eles tinham com algum outro estúdio aqui de Porto Alegre? Ou também, mas junto com essa pergunta, assim, como é que eles faziam, ficavam a par dessas novidades? Eles viajavam às vezes para a Alemanha, assinavam revistas, iam para o Rio de Janeiro, tinham contatos com gente de lá. O que vocês lembram disso, sabem? De como é que eles se renovavam, assim, digamos, termos artísticos e termos técnicos de tecnologias e tudo mais? Muito através de literatura. O pai recebia com frequência revistas especializadas da Alemanha e contatos com conhecidos deles na Europa. Nunca se desfez essa conexão com a Europa, assim, com a Alemanha? Não, nunca se desfez, mas eles, assim, já desde o início, os dois estavam decididos a ficar aqui e adotaram o Brasil como a pátria deles. Então, isso estava muito claro para os dois. Mas sempre tinham bons contatos na Alemanha, tinha alguns parentes lá ainda também. Tem numa das biografias, eu acho que foi a primeira que a gente teve contato, não a cronologia, se fala que uma editora aqui de Porto Alegre se mostrou disponível para comprar material, assim, fotografias, fotoreportagem. Era a editora do Globo? Sim, eles tinham uma relação muito próxima com a editora Globo. Porque eu vi que o material da enchente de 41, eles cobriram a enchente de 41 para a revista do Globo. Não desculpem, só invertendo. O pai, eles fizeram as fotos para divulgação própria.
Isso. E aí a Globo utilizou essas imagens. E aí, em vez de haver um conflito de direito autoral, houve uma relação, um link. Pô, já que é seu, tá tudo bem, tá, vamos fazer o acerto e vamos passar a trabalhar juntos. Acredito que a maioria não se lembre de uma revista do Globo que tinha, da editora, e houve uma reportagem, eu não vi essa reportagem, não sei se o Mário ou o Geraldo viram a reportagem, mas... Está numa parte do acervo ali. Está numa parte, tá. E essa reportagem é exatamente uma parte para divulgar o trabalho, e aí, a partir dali, a relação foi intensa, muito, muito próxima, com os Bertazzo, com a editora, com a equipe toda, seja o Herbert, seja o Érico, seja os outros todos. Realmente muito, muito próxima com a editora do Globo. Era um grande cliente do estúdio. Exatamente. Passou a ser. Até a gente viu que das fotos da enchente de 41 foram feitos postais também, né? Tem uma coleção de postais, uma coisa, pegada comercial, assim, da enchente. Foi bem marcante isso. Hoje é memória, naquela época era comercial para pagar as contas. E tem ângulos interessantes, assim, como a gente tem bastante acervo da enchente de 41, para nós é super importante também ampliar para outras fotografias, né, para a gente ter mais registros desse episódio. E, assim, pelas fotos ali que a gente vê do estúdio, tinha uma equipe relativamente grande que trabalhava para eles, né, se a gente vê, assim, aquelas fotos ali de bastidores, bastante gente trabalhando, né, eu não sei mais ou menos qual era o tamanho da equipe, além deles dois. Eu vou, olha, só vou puxar da minha memória. Eu me lembro do estúdio com 7, 8 funcionários, mas também me lembro do estúdio reduzido com 3 ou 4 ou 2. E vamos lá, isso faz parte do ciclo econômico. O ciclo econômico mais forte tinha mais gente, mais atividade. E épocas de vacas magras havia um grupo menor. Então, basicamente, e aí é a minha forma de ver, eu amarro isso aos nossos ciclos econômicos. Quando a coisa tinha muita atividade, tinha mais gente. Tinha também uma das coisas que os pais tinham com frequência, na hora de não grandes eventos, mas grande atividade, períodos de grande atividade, o pai contratava algumas pessoas para períodos curtos, 20 dias, 50 dias, algum período. Era part-time ou freelance, como hoje se chamam, mas tinha gente entrando e saindo, são amigos nossos até hoje, os que ainda vivem. Aliás, isso sim seria legal se a gente pudesse ter acesso para conversar com essas pessoas também. Acho que quanto mais registro a gente conseguir capturar do estúdio, melhor. Né? Se tem alguém ainda que possa conversar com a gente, seria legal também a gente registrar as pessoas que trabalharam no estúdio. Vocês chegaram a trabalhar em algum momento junto no estúdio? Como office boy, sim. Desde pequenininho. Pequenininho. Nunca houve restrição para trabalhar, não. Mas vamos lá, exatamente como o Mário colocou, office boy para entregar alguma coisa, para buscar alguma coisa, serviço de ascensorista no domingo no prédio. Houve uma outra atividade muito importante, que foi essa fotografia dos contadores. Tá certo? Essa era... Essa nós fazíamos uma vez por mês, passávamos uma semana inteira, todas as noites de uma semana, passando por todas as centrais da CRT aqui em Porto Alegre, tirando as fotos e daí no fim de semana uma rodada no interior, começava em Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Montenegro, Flores da Cunha, sei eu o que, né? Caxias, imaginem, rodando o estado. Era uma grande operação. Todo mês se repetia isso. Daí era um mês era eu, outro mês era o Frederico, outro mês era o Érico.
O Geraldo. Ou então a gente ia de 2, dentro de um fusquinha sistemático. Pergunta, vocês têm imagem desses contadores para mostrar para quem não viu? Dá para... Tem, mas eu não tenho digitalizado aqui. Não. Estava numa pastinha separada. Geraldo ou Mário, vocês têm uma imagem disso aí que desse para mostrar? Tenho. Deixa eu só... Isso é tecnologia do passado, pô, mas... Me dá um minutinho aqui. Depois eu queria escutar a voz do Geraldo. Acho que está com problema de áudio ele. Ele não está com o microfone fechado. Não. Ele vai ter que entrar de novo. Geraldo, você vai ter que entrar de novo liberando o áudio no início do processo. Mas ele fala português ou só alemão? A última vez nós conseguimos falar em turco, mas tudo bem. Brincando, estou brincando. Isso aí, ó. Guilherme, tu ia perguntar? Não, eu queria, na hora que vocês comentaram dos funcionários ali, mas esses funcionários trabalhavam só pela produção do estúdio ou o estúdio, em algum momento, ele virou assim uma espécie de prestador de serviço, de ampliação, de fotografia, revelação, ampliação? Desde o início, era prestador de serviço, sim. Eram funcionários, carteira assinada, CLT, tranquilo. Parte deles, quando eu falei que tinha freelance, era quando tinha processos muito intensos. Mas tinha um grupo de funcionários que faziam serviço, sim. A foto, essa que a gente chamava de foto 3x4, poses ou fotos de 15 anos. Uma das coisas que a gente fazia com frequência, alguns de vocês conhecem, 5 cabeças ou 7 cabeças, fotos de bebê, 5 rostinhos no mesmo... É isso. Isso não, porque eu vi tem uma tabela de preços. Tem uma tabela de preços dentro do material e está lá 5 cabeças, 3 cabeças. Exato. Agora, você entendeu? São retratos num tamanho 18 por 24 ou 24 por... Normalmente 18 por 24. Você tem o bebê rindo, chorando, olhando para a esquerda, para cima, para baixo, o rostinho só. Isto era normal naquela época. Não tinha celular, eu volto a lembrar. A gente não tinha iPhone, não conseguia gravar tudo. Então, esses 5 cabeças eram 20 ou 30 fotos no estúdio até conseguir ter o rostinho que eu quero para colocar no cantinho esquerdo embaixo. Tem toda uma lógica naquela estrutura. Isso Posso é sensacional, compartilhar a foto aqui? Por favor. Deixa eu ver se... Não. Demora um pouco, mas vai. Apareceu alguma coisa aí? Ainda não. Só a Letícia. Agora... agora foi. Só pegando o que vocês estão vendo, é um painel com uma centena de pequenos contadores, esse que o Mário está apontando. Nesses contadores me parece que são 6 dígitos, ou 5 ou 6, eu não me lembro mais. E que a cada mês precisavam ser fotografados para saber que o número telefônico de cada quadradinho daqueles é um telefone. Quantas chamadas foram feitas? Era o modelo mecânico de registro de chamadas, que era o jeito que se cobrava a conta telefônica na época. Então, você tinha uma franquia de 10 chamadas e, além da 10ª, tinha uma tarifa. E a empresa telefônica precisava, primeiro, registrar isso para poder cobrar e, segundo, manter essa prova e esse registro para as frequentes discussões, que eu nunca liguei tanto, não fiquei 3 horas no telefone, isso aí não está certo e tal. Então, está aí a prova com data, vocês veem à direita tem uma data ali,
embaixo, identificando quando foi fotografado aquele painel, compara com o painel que foi fotografado um mês antes, tem a data, você tem exatamente quantas vezes aquele reloginho virou. E o nome da central aqui. Isto. Identifica se é a central de Flores da Cunha ou de Novo Hamburgo ou da Zenha. Isso era tirada essa foto com um tripé especial que foi bolado por ele, pelo pai, em conjunto com outros aí mecânicos, para caber em cada um dos contadores aí. Então era um tripé onde se conectavam duas lâmpadas de 500 watts cada uma, e com uma Leica posicionada em cima desse tripé, com uma distância milimetricamente ajustada, tal, para que saísse nítida a foto em todos os cantos, né? Então tinha uma certa tecnologia aí por trás aí. Esse trabalho foi um trabalho que durou o quê? 15 anos, né, Mário? Nossa. Eu acho que sim. Esse foi até o fim, até perto dos anos 90 aí. Sim, a Dona Gerda ficou até o final, até os anos 90 ali, quando fecharam o estúdio. Eu não sei quando é que ela faleceu, não tinha data. Ela faleceu agora em 2016. 16. Mas ela fechou o estúdio. Ela fez todo o trabalho, e que também dá muito trabalho fechar uma empresa dessas, né? Isso Sim. Também ela fez de uma forma bem organizada. Tem uma coisa que eu comentei com a Letícia até, a organização de como está o material é incrível, e uma das coisas mais incríveis que às vezes a gente não se dá conta, que não é muito assim da área da fotografia principalmente, é a edição. O material está editado, né? Então, quando a Letícia comenta, tem 2.000 negativos ali, a gente vai ver, na verdade, 2.000 é pouco, pensando numa produção de uma vida inteira, né? Mas o que é mais impressionante disso é que está tudo muito editado, ou seja, tem algum evento, não tem 20 fotos do evento, tem uma foto, né? Então, isso também ajuda. Essa edição foi feita pela senhora Gerda no fim, ou já existia um processo de eles irem produzindo e descartando o que achavam que não seria mais interessante? Porque isso é incrível, assim, né? A ajuda que dá essa... Vocês me escutam agora? Sim, perfeitamente. Não, eu só queria dizer, não era só 2.000 fotos, não sei se, porque eu não pude escutar tudo no início, porque são aí em torno de 2.000 negativos que vocês têm, mas todos aqueles negativos que seja, por exemplo, o pai tirou fotografias anos e anos do Colégio Farroupilha de todas as classes. Aquilo vocês não têm, porque aquilo ali a mãe doou para o Farroupilha. Isso só como um exemplo. E assim com outros negativos para certas companhias e não sei o que mais. Aí se passou aquele acervo, porque aquilo ali, teoricamente, pertence à companhia, que quem sabe possa utilizar, não é uma coisa como vistas ou como vocês têm hoje, compreende? Sim. E assim, em princípio, bom, eu não sei do número que a gente possa falar, que são 2.000 ou 20.000 negativos, eu não sei quantos foram dados a outras pessoas por diversas razões que eu citei, né? Foram doados assim para diversas empresas, né? Seja o Hospital de Vento, para Varig, para Vivi Hércules, para Renner e assim por diante. Mas também naquela época não se tirava tantas fotos como se tira hoje, né? Hoje se tira assim com celular, se tira, né?
50 fotos iguais. Lá ele cuidava para que tirava 2 e 3 e olha lá, né? Porque o filme era caro, né? Algumas máquinas eram filmes de, não sei, 8 poses, então ficar trocando lá o rolo cada vez era uma mão de obra também, né? Deixa eu só dar essa foto aqui, ela obviamente é do meu acervo, porque minha turma no colégio, isso é foto de 57 ou 58, mas se vocês conseguem, eu não sei se está nítido para vocês. Não, mas a foto é nítida, né? Vamos a foto claro isso. Por isso. Não, a foto é nítida e tem um detalhe, isso que o Mário estava falando há pouquinho. A preocupação do pai na foto não é ver qual a foto que tem todas as cabecinhas aparecendo. Naquela foto, ele tirava uma, não, tirava 2. Mas tinha que estar, ele conferia antes de bater se aparecem todos os rostos de todos os alunos ou de todo mundo que estava no grupo. Quer dizer, não é uma foto de um repórter que sai batendo foto ou coisa assim. Era foto para o grupo quer aparecer. Então, aquele rosto lá no meio ou lá atrás tem que aparecer por inteiro para o papai ou para a mamãe se interessar pela foto. Senão, desculpe, se aparece só o cabelo, não, aquele cabelo sou eu. Bacana. Aí ninguém compra foto também, né? Esse é o conceito comercial da coisa. Mas... As vistas, não sei se faz sentido essa questão, mas as vistas de Porto Alegre, principalmente daquele álbum, bom, as vistas do Rio Grande do Sul são essas viagens, mas do álbum em Porto Alegre tem bastante fotografia de Porto Alegre. Então, eminentemente de encomenda, era um objetivo comercial, ou aquela produção de fotografia de Porto Alegre ali, qual é o contexto dela? Porque tem pontos bem interessantes que a gente não tem acesso. O interesse artístico dele. É a oportunidade que ele enxergava em, isso vai dar uma foto bonita. Isso, eu vou poder talvez aproveitar isso no calendário do ano que vem, ou alguma coisa assim. Né? Mas não era... Eu acho que raramente era uma encomenda de alguém. Tem uma documentação, por exemplo, tem a demolição do Grande Hotel, que aparece o Grande Hotel demolido, mas sem construção. A gente tem viaduto da Borges, tem fotos super poéticas, muitas da Praça Otávio Rocha, porque eu acho que a proximidade com o edifício Renner também tem diversos ângulos, dá para ver que acho que estavam dentro da janela do estúdio, tirando a fotografia. Tem vários documentos ali que a gente vai vendo os detalhes, e como a gente vai passando fotografia o tempo inteiro lá no acervo, vai vendo essas especificidades, assim, por exemplo, olha aqui o Grande Hotel demolido, eu nunca tinha visto o meio, né, ou a gente vê sem nada, e já com o shopping Roda Praia, ou o Grande Hotel em todo o seu esplendor. Tem noturnas, Letícia, também, que eu achei bem interessantes. Letícia, tem uma coisa que a gente viveu, Geraldo, Mário e eu, e eu vou dizer muito mais fora de Porto Alegre, nas viagens ou nas idas, o tempo que o pai precisava para encontrar o ponto exato da foto que ele queria. Seja de iluminação, seja de enquadramento, seja das bordas, uma árvore na direita ou uma ponta de uma casa à esquerda. Ele levava muito tempo. E um rapaz aqui, na época, um molequinho, se irritava quase, tem que carregar o tripé para cá, carrega o tripé para lá, pastas pesadas e tal. Mas era o olhar do artista. E isso que há pouquinho o Mário falou, e o Geraldo também. É o jeito dele, e ele via o conceito, o belo, o interessante, mas que tinha que estar com qualidade artística. Por quê? Porque isso tinha um objetivo depois, ou é o calendário, ou é um cartão postal, ou tinha um interesse posterior, não era só para vou clicar, não, era algo que tinha que valer a pena para aparecer. Do mesmo jeito só, e aí eu só vou fechar o assunto, do mesmo jeito que ele pintava os quadros, quer dizer, até encontrar o ponto que ele ia sentar para esboçar e fazer o quadro, as aquarelas ou os óleos, as têmperas dele, levava um tempo até ele encontrar o ponto. Aí ele marcava aquele ponto, levava 3, 4 dias ou 6 dias para montar, para fazer a pintura da tela,
Ele voltava lá todo dia de manhã para ver se a iluminação estava do jeito. É todo um ritual. Para quem não é artista, e eu não sou o artista aqui é o Geraldo, muito mais do que eu, o Mário, ele pegou o DNA do pai, mas eu não teria essa paciência, nunca tive essa paciência para sair correndo e não, pai. Tanto é que minhas fotos nunca foram lindas, estou cheio de fotos. As que valem são as que o pai ou a mãe tiraram. Eu acho que só para complementar também, não sei se vocês já falaram, nos calendários, naquelas vistas que nós, guris, colávamos nos calendários, né? Que eram ou em vertical ou horizontal, e para cada vista, o pai, como artista, também botava um texto dentro daquele calendário. E eu acho que isso é importante, que não só que ele via à vista, com a fotografia, como o Frederico explicou, levava muito tempo até estar no ponto, mas ele também tinha um texto que ele botava em cima ou do lado direito ou esquerdo da fotografia. Aqueles textos foram todos procurados no final pelo pai e botados nesses calendários, né? Inclusive tem os envelopes, a gente viu que no envelope tem as citações, assim, tem o negativo, o envelope e a citação a lápis. Porque ele já sabia, ficava pensando em diversos níveis, não só na foto, mas também no texto que deveria vir depois para botar ali em cima, né? E nós, guris, tínhamos que colocar a foto correta no mês correto. E ainda também sobre as fotos, quando ele saía para tirar fotos, ele também não levava uma máquina só, né? Ele levava mais de uma máquina, mais de um tripé, e claro, aí era o Frederico, o Geraldo, eu, o Érico para carregar a maletinha com essa máquina que não era muito leve. Tá? Então tem algumas fotos aí, né, no acervo também de São Miguel, das ruínas lá. Sim. Foi um período que eu passei uma semana com ele lá, fomos acampar de Fuca lá, mas carregamos um monte de máquinas para lá e para cá, numa época que não tinha ainda a organização que tem hoje nas ruínas lá. Então, tava até meio abandonado lá na época. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, as fotografias, muitas delas têm uma borda branca onde tem a identificação, né? De quem é aquela letrinha? Grande parte da mãe. Tá bem ali, dá para ver, e elas tendem a ser a mesma caligrafia. Então, tem duas letras. As letras que estão, vamos assim, na foto mesmo, era a letra do pai. Mas se é uma letra de o escrito que estava impresso. O que ficava, vamos assim, parte da foto mesmo, daí era do pai. Mas se tivesse alguma identificação, isso provavelmente era a mãe que colocou. E também é curioso até... Não, tem várias anotações em alemão, que a gente vai precisar de um auxílio técnico. Já estamos contactando um auxiliar para fazer E a comercialização? A comercialização dos calendários, como é que acontecia? Era feita pelo estúdio. A pessoa tinha que ir lá comprar. Mas vendia também em algumas livrarias, tipo a Livraria Cosmos, em Porto Alegre, no Rio, tinha uma livraria no Rio e em São Paulo que vendiam, e várias aqui em Porto Alegre, a Cosmos, a Pluma. Vocês têm ideia o quanto chegou a ser produzido, assim, digamos, de algum mais bem-sucedido? Uma ideia, é difícil saber, né? É difícil de saber, porque não me lembro. Tinha centenas de clientes particulares que faziam reservas. No próximo ano já anota que eu quero um calendário de novo, e assim vai indo. Então,
Tinha Eu não gente tenho que ideia. queria 5 calendários para mandar para um parente na Alemanha, um parente na Austrália. Né? Tinha isso. Eu iria estimar que seria na faixa de 500, 600, 700 calendários. Uhum. E havia os calendários também que eram específicos para uma empresa, né? Então, tipo, me ocorre agora, a Tanak, em alguns anos, tinha o seu próprio calendário como brinde para os seus clientes, né? Mas tinha outras empresas também que eu não me lembro agora o nome. Tem uma de Montenegro, alguma coisa de Montenegro no Essa é a calendários Tanak. que aparece. Essa é a Tanak, tá. Então, Essa me lembro. Não, eu ia perguntar, agora me passou. Tem mais pergunta do chat? Mais alguma coisa? Eu tenho uma outra pergunta enquanto o pessoal se organiza aqui. Mesmo que a dona Gerda não fotografasse para o estúdio, ela seguiu fotografando a vida inteira? Ou ela trabalha mais no laboratório? Ela trabalhou principalmente no laboratório, a organização era dela, mas grande parte das fotografias, ou uma parte das fotografias feitas no laboratório, nos estúdios 2, que sejam de pessoas vistas para passaporte, não sei que tudo mais, grupos. Aí a mãe também fazia as fotografias, ou pelo menos estava junto organizando, né? Pessoas que vinham, que queriam uma foto para dar de presente para alguém, ou coisa assim, casais, ou esposa com os filhos, etc. Né? Isso a mãe fazia. Agora o resto, as fotografias, digamos assim, eu classificaria as fotografias artísticas, que são as vistas, etc., aquilo foram feitas pelo pai. Mas, vamos lá, eu só ia completar. A gente poderia dizer que ela era uma espécie de um controle de qualidade do laboratório também, porque as cópias dos calendários são muito bem feitas, né? Aquelas ampliações são muito bem feitas. Aquilo não é qualquer pessoa que faz aquelas ampliações. Passava por ela ou o pai de vocês também entrava no laboratório? O pai também entrava no laboratório, claro, e ele também controlava o laboratório e ele preparava qual é o tamanho da vista, etc, etc. A mãe, principalmente, o pai fazia o... Era exigente também. Sim, die Entwicklung vom Film, que o pai fazia. A revelação de filmes, etc. Aquilo ali o pai fazia, mas quando tinha que fazer o retoque nas fotografias que eram de casais ou que seja, coisa assim, aquilo era tudo parte da mãe. Sim, que era uma especialidade da época, né? Os retoques. Claro. Só para ajudar um pouquinho, eu vou meter a minha colher torta aqui, só para ajudar um pouquinho. Na parte dos filmes de antigamente, perder um filme por um erro de revelação é um desastre inaceitável, porque a imagem se foi, você não tem mais. Então, o trabalho de revelação dos filmes era um detalhe que o pai trabalhava muito. E alguns funcionários muito treinados, funcionárias, normalmente eram moças ou senhoras. Então, esse é um trabalho que ele acompanhava muito de perto, a parte química e tal. Apesar da mãe conhecer isso muito bem, mas ela não se metia nessa parte. Ela pouco trabalhou na câmara escura. Isso era muito mais do pai ou de outras pessoas. Ela pegava muito mais o final. Eu vou usar um termo atual. Ela muito mais a administrativa, financeira e controller do grupo do que a gestora. Na hora que vem uma família para tirar foto do grupo no estúdio, aí ela entrava, aí ela pegava a máquina, a câmera, vai, senta aqui, ajusta, arruma, arruma aqui, ajeita, tal, passa um pente de novo. Antes de tirar a primeira foto, faz toda, aí, dá uma retocada na maquiagem, vê o que precisa ou não, muda a iluminação por trás, do lado, com sombra, sem sombra, todo aquele
mise-en-scène que era necessário para ter uma foto bacana. Tá? Mas isso aí era com a mãe. Aí ela atuava mais diretamente. Tanto é que a mesa de trabalho dela, nesse edifício Santa Cruz ali, a mesa de trabalho dela e a parte do estúdio onde se tiravam as fotos da parte era uma peça só. Ela sentava ali, era o balcão de entrada e o estúdio, uma cortininha só para separar um pouquinho o ambiente. Uhum. E uma dúvida que eu estava sobre as sociedades. O Ed Keffel também era fotógrafo, né? Isso. Mas aí termina a sociedade com ele e aí entra o Pereira. Como é que é o primeiro nome dele? Não esqueci. Álvaro Pereira. Álvaro Pereira. O Ed Keffel, só deixa eu dizer uma coisa, o Ed Keffel era um jornalista. Era fotógrafo, mas era um jornalista. Compreende? Não um artista. Aí está a diferença do meu modo de ver, né? E o Álvaro Pereira era do ramo? Ele era um especialista em molduras, ele fazia molduras, ele tinha uma origem em molduras, que aí vem o lado de quadros e tal, essa parte. Ele não e a era gravação de discos? Eu fiquei curiosa com a gravação de discos. Ela começa lá atrás, nos anos lá que eles vieram de Jaguari para o prédio da Renner e depois o segundo prédio no Veracruz, onde eles montaram o estúdio, eles gravavam discos. Isso é lá de trás, 36, 38. Isso é daquelas coisas que aí, lembrando, e consta de algumas biografias do Rubem Berta, quando ele começou a mexer com a Varig, ele foi lá no estúdio duvidando de que aquilo ia funcionar e tal, e vinha acompanhar as filmagens dos clipes que ele fazia, ou aqueles que ele queria. Né? De propagandas. Propaganda da Varig, isso. Os primórdios da propaganda da Varig foram dentro do estúdio. Olha que interessante. Era um equipamento que gravava propaganda para rádio. Para rádio e cinema também. Isso. Tem. Então tinha discos, e discos eram vendidos também, obviamente discos feitos por gravadoras, aí na hora de colocar na loja tinha de tudo. Não vou dizer, não era uma loja de discos, mas também tinha discos. E tem a capa, gente, viu? Tem a capa dos discos, tem até os exemplares, tem várias, né, do material do estúdio, e aí tem a capa do... Alguns de vocês eventualmente se lembrem de um Correio do Povo de domingo, tinha sempre uma coluna de um Herbert Caro, que era um tradutor e também foi colega, ele escreveu os textos no livro Isto é o Rio Grande. Herbert Caro tinha uma coluna de discos clássicos no domingo no Correio do Povo, não me lembro mais que caderno, na época o Correio do Povo era grande, desculpe, é outro jornal. E essa coluna tinha sempre a foto da capa do disco, que era sempre feita pelo estúdio. Tanto faz se era uma música, uma sinfonia, ou se era uma orquestra, ou se era vamos lá, o que fosse, música clássica. Eu estou anotando várias coisas. Uma outra curiosidade aí, deixa eu compartilhar mais um aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Lá de 66. Não sei se está aparecendo ali. Ainda não. Você está querendo compartilhar a tela? Não entrou. Não entrou? Não. Alguém pode liberar a tela? Não, eu acho que eu que tenho que achar aqui. Bem ali embaixo na tela tem... Não, eu achei. Deixa eu ver. Essa é a dificuldade quando a gente tem um CPF muito curto. Aí.
Aí me lembro dessa capa do Correio do Povo. Isso foi em 66, né? Também na época que o Correio do Povo era um jornal grande. Mas esse eclipse total que ocorreu em novembro desse ano, o local de melhor visibilidade no mundo era na Praia do Cassino, né, perto do Rio Grande. Então, a NASA deslocou todo um aparato para cá para acompanhar esse eclipse. E alguns dias antes do eclipse, os técnicos da NASA escolheram o Estúdios 2 para fazer a revelação e ampliação dessas fotos. Nossa! Contrataram o estúdio para fazer... Eles visitaram diferentes laboratórios aqui na região, e aí foi feita toda uma operação. Foi num sábado de manhã, os aviões da NASA tiraram as fotos, trouxeram os filmes para o estúdio, que ficou aberto lá ao meio-dia de tarde para fazer a revelação, e essas fotos daí foram distribuídas para as agências de notícia do mundo. Tá? Então, já saiu no jornal de domingo, né? Do dia seguinte saiu no Correio e em outros lugares daí também, né? Mas foi daí também uma honra muito grande para o estúdio ter sido escolhido na avaliação deles para fazer esse serviço, né? É mais uma parte da história. Não, agora a gente vai juntando todas as peças. Bom, e no material também a gente tem lá a guilhotina, tem os clichês, tem vários materiais. E hoje o Guilherme estava falando para a gente sobre os tanques de revelação, que também estão com material dentro todo. Então, assim, a história dos laboratórios também. Acho que esse acervo ele atende a diversas pesquisas, né? Vários interessados, tanto seja na publicidade, seja na fotografia, seja na história dos estúdios, seja na história dos fotógrafos, né? E a gente tem acesso às informações, então isso é assim, impossível de não achar uma relevância absoluta no acervo. Eu espero que a gente consiga colocar ele para pesquisa o quanto antes, porque provavelmente já vai ter muita gente interessada. Guilherme, só complementando os tanques de revelação, um tanque que obviamente não está no nosso acervo, porque era o tanque de revelação dos filmes, que era, primeiro, o vertical. Abre um filme de 36 poses, ele ficava pendurado, é um tanque de 1,20 m de altura, em que se davam os banhos de revelação do filme na câmara escura. Tanques se eu estou certo, era tanque de ferro fundido. Não sei se o Geraldo ou o Mário sabem, mas eram 3 ou 4 tanques verticais que tinha lá na câmara escura, especificamente para filmes de 36 poses. Esse é um lado. O outro lado, só voltando lá atrás para os slides de cinema ou coisa assim, na época cores não eram normais, então os slides são coloridos à mão, os negativos são coloridos à mão. Esse é um trabalho que a mãe fazia exatamente pela delicadeza da mão no pincel. Esses slides para cinema eram em cor, mas cor pintada, não é cor de foto, coisa que hoje a gente tira, está vendo a tela aqui, a cores e tudo mais, mas isso era artisticamente pintado. Esses slides eram projetados no início da sessão de cinema, né? Dos cinemas lá, Vitória, Guarani, o que tinha, Colombo, Cacique. Então tinha uma sessão de slides, de reclames no início que passava, né, do slide da livraria tal, da sapataria não sei o que, da farmácia, né? Então havia várias agências de propaganda contratando o estúdio para fazer esses slides, tá? E a arte desses slides, em grande parte, eram feitas pelo pai também, né?
Assim, quanto mais a gente vai falando, mais vai vendo o volume de trabalho, né? Que é um volume de trabalho enorme para o estúdio. Quanto mais a gente vai falando da produção, mais a gente vai vendo uma variedade de suportes, é um volume enorme de trabalho para todo esse tempo, né? São tantas frentes que é realmente impressionante, assim, a quantidade de produção. Só lembrar o outro lado também, esse trabalho de fotos que não está gravado, não está no acervo de vocês, fotos de comunhão, primeira comunhão na Igreja São José, domingo de manhã, e as crianças e pais vinham até o estúdio para fazer a foto da criança na primeira comunhão. Era uma atrás da outra, quer dizer, fazia parte do social ter essas fotos, e que muitas pessoas daquela época e na nossa cidade hoje têm em casa a foto da sua primeira comunhão, a primeira comunhão dos pais, eventualmente, vamos voltar uma geração. É algo que dava um trabalho, sim, gerava receita, era importante para o estúdio. Tem uma curiosidade só, é que o pintor vira o fotógrafo e a fotógrafa vira a retocadora, né? Exatamente isso. Mas o pintor nunca deixou de ser o artista, que na verdade, mais do que pintor, era o artista. E a retocadora nunca deixou de ser a fotógrafa, vendo a qualidade final do produto. Essa função da retocadora tem alguns outros estúdios em Porto Alegre que era a junção do fotógrafo e o pintor que era o retocador, né? Então, sempre foi uma parceria muito importante, né? E não só isso, precisa de alguém que organize tudo isso, né? E aí entra a física e a matemática que a mãe estudou. Mas então, a gente até estava comentando sobre essa formação. Ela se forma matemática? Ela estudou em Breslau física e matemática. Mas não concluiu, né? Ela teve que abandonar. Não concluiu porque não podia concluir. Então, ela foi, depois de ter ido à Inglaterra e não sei aonde, ela foi, fez um aprendizado e trabalhou no estúdio Binder, em Berlim, que era, na época, um dos estúdios mais importantes. Não? A carreira dela em física, química e matemática não foi uma carreira concluída. Ela parou o estudo e ela mudou para a fotografia porque era algo que uma moça naquela época podia fazer. Sim, as proibições da época, as dificuldades da época. A minha é a última pergunta. Eu estava lendo outro dia um artigo que é sobre essa associação dos fotógrafos profissionais do Rio Grande do Sul. E uma dos argumentos ali da associação, acho que foi o Cioma e um outro fotógrafo, talvez o Olavo Dutra, que fundaram essa associação e falavam sobre o cenário da fotografia. Vocês se lembram de uma amizade entre esses fotógrafos? Tipo, se frequentavam, se conheciam, ou eram estúdios, cada um fazendo a sua atividade? Como é que era esse cenário desses estúdios, se vocês sabem de alguma coisa? Assim? Existia uma amizade entre eles, um relacionamento, não digo com todos eles, mas assim, o pai tinha relação com o senhor contatos com o João Alberto, da Foto Vitória, com Antunes. O Antunes, Foto Flash. Complementando, tinha esse contato, sim, tinha uma relação constante. O pai chegou a dar aulas nesse instituto técnico sobre fotografia, ele gostava disso, o relacionamento sempre houve. Eu não me lembro particularmente de uma concorrência entre fotógrafos, quer dizer, cada um faz e desenvolve a sua maneira, tanto é que o pai fazia fotos técnicas, que o laboratório da
Andradas ou o da Dr. Flores não tinha tamanho para fazer grandes painéis, trabalhava junto com o João Alberto da Silva no estúdio dele, que tinha distância para poder fazer uma ampliação de 2 metros ou 2 metros, 1,90 m, ou coisa assim, que no estúdio nosso não dava. Então tinha relação, sim, tinha contato, e cada um fazia da melhor maneira que pode. Quer dizer, vamos lá, trabalha com a clientela do jeito que dá para trabalhar. E sempre houve essa relação e o pai sempre participou disso. E aí uma coisinha só, eu vou colocar um comentário. Eu me lembro de várias vezes em que havia discussão tributária, só, e é algo complementar. Fotografia é prestação de serviço ou fotografia é produto? E aí é ICMS ou IPI? O que vale? Ou ISS, ICMS ou ISS? IPI não, tira. Então a discussão era se vale um, vale outro. E sistematicamente tinha discussão com o Estado e com a Prefeitura. Porque a Prefeitura acha que tem que cobrar ISS sobre as fotos e o Estado que tem que cobrar circulação de mercadorias. Jamais se resolveu isso direito, mas os fotógrafos se reuniam e discutiam isso. Ah, não, mas na minha foto é só 3x4, eu só faço foto de rosto para passaporte, carteira de identidade, aquelas coisas que antigamente a gente precisava. Isto é só prestação de serviço. Ah, mas o estúdio vende cartão postal, vende calendário. Ah, isto é produto, isso é circulação de mercadoria. Uma discussão interminável com diversas autuações e soluções. O pai sempre pagou tudo. De vez em quando, na minha opinião, pagou dobrado, lá e cá. Mas era o jeito, a discussão. Só voltando, então, o relacionamento com os fotógrafos, os colegas de profissão, existia, era comum. Não era um relacionamento difícil, não. Era bem tranquilo, por tudo que eu saiba. Não era uma amizade intensa, era relacionamento de concorrentes. Profissional. Tem uma fotografia que eu consegui identificar o Cioma só. Eu acho que eu vou mandar depois digitalizada para ver quais são as outras figuras que estão ali junto. Eu acho que é uma reunião, eu acho que são vários outros profissionais juntos, mas aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Se possível. Não se esqueça que era o pai que tinha a relação com eles, não eu, ou não o Mário. Não, totalmente, não, nem imagino. Mas, né, de repente, ainda deve dar para identificar alguém, né, desses fotógrafos. Eventualmente, sim. Esses outros que vocês comentaram. Gente, a gente está indo para 1h30 de live. Acho que foi uma boa e longa conversa. Eu não sei se vocês têm mais perguntas. Como é que é o chat, Karina? Tem mais alguém? Não, só o Diego perguntando novamente se, então, a gente não tem informação de artistas que expuseram na galeria, além da informação do Iberê lá, do José Francisco. Eu não tenho, eu não me lembro disso, mas eu me lembro que o pai expôs também várias vezes. Eu não sei se tem algum livro com identificação das exposições do pai, Mário. Isso eu tenho, nós temos. Teria que dar uma olhada ali se tem alguma exposição no estúdio documentada ali. Isso de outros artistas que certamente tinha, mas isso aí eu não ponho nem... Eu não tenho dúvida disso, mas eu não me lembro de ter registro por isso. Só respondendo uma pergunta que eu estou vendo aqui, foi 1 ano só em Jaguari? Sim, foi 1 ano só em Jaguari. Não é muito mais do que isso. Vamos lá, Jaguari não era tão grande assim para ter um estúdio fotográfico com 2 fotógrafos. Em 1930 e alguma coisa. Teve um período que ele estava sozinho em Jaguari, né? Isto então. Teve mas também é um período relativamente curto. Eu acho que é meio ano, uma coisa assim, sozinho. Não é muito mais, pelas histórias que a gente conhece. Mais alguma questão? Vamos lá, o estúdio é a nossa vida, pode perguntar qualquer coisa. Mais provável é que a gente não se lembre de nada, mas a gente sabe que aconteceu.
Bom, provavelmente a gente vai continuar entrando em contato com vocês muito, até terminar de processar esse acervo, muitas perguntas virão, né? Então a gente vai continuar certamente em contato. Fiquem à vontade. Tá? Claro. Guilherme, mais alguma coisa? Uma curiosidade, quando montaram o estúdio daí em Jaguari, o pai e o Ed Keffel se corresponderam, né, algumas vezes, e o Ed Keffel trouxe da Alemanha, então, uma série de equipamentos e produtos químicos e máquinas fotográficas, lâmpadas, transformador para as lâmpadas poderem funcionar em Jaguari. Então, foi um certo carregamento que veio junto com o Ed Keffel para dar o início do estúdio em Jaguari. E foi bem interessante que entre Santa Maria e Jaguari teve a enchente do rio que fica entre os dois ali, que eu não sei qual é. É o Jaguari. É o rio Jaguari. Não sei, é o Jaguari mesmo. Tá. E aí tiveram que atravessar de balsa, o trem parou num lado, atravessou de balsa para o outro lado, para um outro trem levar eles adiante, mas todo esse carregamento ficou para trás algumas semanas até poder chegar no seu destino. Né? Perdeu o equipamento todo, já pensou? Tragédia. Esse foi o início. Isso, o começo do estúdio é mais ou menos por aí, é com a enchente, com muita água. Aí tem várias pessoas aqui agradecendo, parabenizando. Acho que foi assim, um bom estágio para todo mundo conhecer um pouco, né? Conhecer sobre o acervo, saber que a gente está trabalhando com ele. E muito vem pela frente. Uma resposta, alguém pergunta se só estava localizado na Rua dos Andradas 1608. 1608 foi é o segundo endereço em Porto Alegre. O primeiro foi no prédio da loja Renner, que existia na época, que a loja era só no andar térreo, os andares de cima eram andares alugados, sala. Tanto é que pegaram 3 salas lá, uma era o estúdio, outra era o laboratório, o terceiro era a cozinha, dormitório, refeitório e tudo mais. Então, esse era o ambiente inicial do estúdio, e é onde começou também, aí só parênteses, a conversa com o Rubem Berta, e etc. Depois dali foi para a Rua da Praia em 1608. Ali do lado tinha uma confeitaria que para as pessoas com mais de 60 anos ainda é uma ideia, uma tal de confeitaria Schramm, que é doces deliciosos. Dali saiu para Doutor Flores, que é o terceiro endereço, e o quarto endereço volta à Rua da Praia, ou Rua dos Andradas, né? 1, 2, 3, 4, que é o prédio Santa Cruz, ali próximo da Praça da Alfândega. Do banco. Do prédio do Unibanco. Unibanco. E esse quartinho era o que? Era um espaço era um espaço de descanso do laboratório. Você quer era uma cozinha, dormitório. Sim, porque tinha uma parte da equipe que ficava. Isso, também. Quando precisava, ficava lá. É um complemento do conjunto. Sim. E a casa de Petrópolis veio mais tempo depois, muito depois. Quando o pai e a mãe casaram, aí não tem mais nada a ver com essa sala, e eles alugaram uma casa no Partenon. Do Partenon, quando começaram a ter filhos, vieram para Petrópolis, essa de Queiroz. O local hoje é um prédio, não tem mais a casa. E aí, em 53, 54, construiu a casa lá na Murilo Furtado, lá em cima, em Petrópolis. Tem uma foto, eu puxei isso hoje, da Porto Alegre, lá dos anos 50, só que a foto é pequenininha. Quero ver se eu acho ela aqui na minha bagunça. Eu sou bagunçado mesmo, não sou que nem a mãe. Então, tinha
aqui. Se eu conseguir colocar isso na tela, acho muito difícil. Isso é Murilo Furtado. Isto é a casa na Murilo Furtado. Lá atrás é o Rio Guaíba. O Gigante da Beira Rio não existe ainda. Isto é o loteamento do Chilincus na parte entre Carlos Gomes e João Abbott, ou coisa assim. Vazio, não tinha nada, só tinha essa casa. Gente, é a casa que a gente... A casa que a gente visitou, né? Isso, é essa casa. Só que hoje você não vê nada além da casa, além de prédios. Exatamente. É a mudança da urbe. E olha que interessante, a gente tem um álbum fotográfico da Chilincus com o loteamento, quando eles estavam começando a vender os terrenos para Petrópolis. Uhum. Tá, essa é uma das primeiras casas da região. E aí, fazendo parênteses, só de curiosidade, uma das coisas que a gente fazia era enxotar as vacas que estavam passando no jardim. Porque entravam, o muro era bem baixinho, elas passavam por cima e a grama lá dentro era melhor do que do lado de fora. Tinha tambos ainda naquela região. Sim. Nossa. É outro mundo. Outra Petrópolis, né? Nossa, só de ver a casa ali que a gente visitou, ela estava no meio, né, de vários prédios altos e a casa ali. E aí a gente vê aquele visual. Vazio, não tinha nada. Não, demais. Não sei se o Geraldo ajudou a enxotar vacas, eu acho que sim, porque... Nós jogava futebol ali. A calçada era ótima para jogar futebol e meu irmão sempre me ganhava. Não adianta, ele joga muito melhor do que eu. Até hoje. Atravessar Carlos Gomes era fácil naquela época, né? Nossa, menor, acessível. Nós andamos até de patinha ali. Exatamente. Era outro ambiente. Memórias do bairro Petrópolis. Não tinha. Três Figueiras ainda não tinha sido aberta as ruas, só a principal ali, o resto não tinha. Mas é outro mundo. O mundo vai mudando, faz parte. Sim. Claro. Então, gente, é daquelas coisas só fazendo. Fechando só um comentário do tempo que muda, eu me lembro do pai e da mãe comentando do Ford, do carro que o pai comprou nos anos 40, ou bem no comecinho. Na época a mãe ainda dirigia, mas depois de acertar 2 postes, ela parou de dirigir. 2 postes onde? No meio da Protásio Alves, que era toda plana, tinha trilhos indo e vindo do bonde, né? E os postes plantados aí no meio, sem canteiro, sem nada. E a mãe conseguiu acertar 2 vezes os postes, na segunda vez ela parou de dirigir. Mas aquele era o ambiente que a gente tinha, então era o primeiro carro, a vibração do pai. Hoje eu me imagino, quer dizer, para nós, o primeiro carro era aos 16 anos, 15 anos, pegar aquele Fuca, ou Fusca, como se diz aqui em São Paulo, a gente se diverte, tá? Vai fácil. As crianças aprendem a dirigir. Desculpe, as crianças, estou falando, estou vendo o Ricardo aqui, computador é coisa que mexeu com 8 anos, 9 anos. Ou antes, computador era o quê? Naquela época lá atrás, não existia. Quer dizer, então, vamos lá, as coisas estão mudando, mas são legais, a gente continua vivendo e vivendo bem. Então, e aí eu volto só aquilo que eu falei bem no início. A memória é importantíssima para a gente manter e poder crescer em cima daquilo que alguém já fez antes. E aí, quando vocês falam que aquilo está super bem guardado, sim, faz parte desse aprendizado da mãe de que um filme tem que ser guardado num envelopinho especial, não é qualquer papel, não é qualquer coisa que não tem que ser de um jeito, a organização, todo o ambiente, seja os banhos, seja os equipamentos para fazer ampliações, para fazer reproduções e tudo mais, quer dizer, tinha que ser algo de qualidade para aquela época. Eu me lembro que o estúdio chegou a ter uma coisa que se chamava termofax. E para o estúdio, eu me lembro da discussão lá atrás que nós vamos parar de fazer
cópias, reproduções, porque quando se precisava uma cópia de um documento, chegava no estúdio para copiar a certidão de nascimento, certidão de casamento, ou qualquer tipo de documento. Cópia de contratos, eu me lembro de centenas de fotos, uma noite inteira tirando fotos por causa de um contrato de uma licitação que alguém precisava copiar para entrar com um processo não sei aonde, tanto faz. Noite inteira de reprodução, aí aparece um termofax que já começa a ser um copiador, 2, informações que vêm em forma de texto pronta de não sei aonde, depois se perdem por causa do calor, mas isso era outra história. Mas tem, e aí a reprodução, e hoje, pô, vamos lá, quem é que faz cópia? Não, isso não existe mais, mudou. E aí vem uma pergunta que muitas vezes me fazia lá atrás, mas vocês não vão continuar com o estúdio? Eu duvido que tanto o Geraldo, o Mário, o Érico ou eu não tenham tido essa pergunta no mínimo 50 vezes. Por que vocês não continuam com o estúdio? Mas continuar o quê? O estúdio está aqui, tá com vocês agora, boa parte dele. Mas é isto, não existe mais essa atividade do estúdio. Isso é uma atividade que mudou. Então, por isso, nós não continuamos o estúdio, mas fazemos questão que a memória dele continue, que sirva para o conhecimento geral. Eu acho que tem o que um estúdio que eu conheço hoje que está fazendo cópia de coisas online, assim, tipo, a gente manda as fotografias e imprime, é outro esquema, não tem nada a ver, né, com numa fazer de um maquininha estúdio pequena, fotográfico. plugada em qualquer lugar que você traz de onde for, não tem mais a parte de manipulação, não tem mais nada de movimentação. Quer dizer, tira a cópia assim, fácil, transmite, concordo. Mas é outro mundo, é outra... Então, é isso, só o meu comentário, só para facilitar o amarrado dessa nossa gostosa conversa. Olha, eu acho que foi maravilhoso. Guardaremos, documentaremos e divulgaremos, que é essa a função do museu, preservar e comunicar. Faremos isso com certeza, com o maior comprometimento. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês três, agradecer ao Guilherme, agradecer a todo mundo que participou até agora. Tinha 30 e poucas pessoas assistindo. Acho que foi super legal. E aguardem os nossos contatos, que em breve eu apareço em forma de e-mail fazendo mais algumas perguntas. Ô, Letícia, deixa eu só agradecer aqui, dizer mais uma vez, na verdade a gente falou de fotografia, praticamente não vimos quase nenhuma, né? Mas esse material, o dia que aos poucos, né, como tudo, começar a vir à tona, com certeza vai ter uma bela repercussão, assim, com uma parte da história da cidade, né? Uma história da própria fotografia. E agradecer o convite. Acho maravilhoso também de conseguir ter esse contato com os filhos, né? Ver essa história viva ainda e com certeza acho que esse pode ser um primeiro de alguns, né? Encontros e tirar dúvidas e tudo mais daquele rico acervo que tem, né? Essa live ela ficou gravada, né? Então a gente vai deixar disponível no site, se alguém quiser acessar ou recomendar para alguém. No momento, as nossas redes sociais estão desativadas em função da lei eleitoral, porque está entrando em processo de concorrência na prefeitura, né, para prefeito. Mas o nosso site continua lá e a partir de agora a gente vai começar a disponibilizar todo o nosso material lá. O nome é museudeportoalegre.com. Então, se quiserem acessar, daqui a pouquinho a gente já faz o processo e coloca à disposição. Tá bem? Ok. Tá bem. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, sensacional. Obrigado. E até breve. Guilherme, Karina, todos. Até breve. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. A vocês também. Obrigada. Tchau. Ok. Tchauzinho. Tchau, tchau. 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 Tudo.
Vamos ver vocês aí. Legal.